Oi, pessoal, bom dia. A gente Bom vai ter dia, agora, bom dia. é, bom dia. A gente vai ter agora um workshop sobre como lidar com a nossa zona de conforto, como é que a gente traz mudanças para a nossa vida. Pode ser uma mudança de estilo de vida, né? Pode ser para quem está tentando emagrecer. Pode ser para quem está tentando, sente que a vida está muito estressante, com muitas tarefas, gostaria de reorganizar a vida para ela ser mais leve, mais divertida. Pode ser também quando a gente está tentando trazer uma mudança para a nossa vida que tem a ver com a nossa prosperidade, né? Então, trazer mais abundância financeira, melhores relacionamentos, né? Enfim, né? A gente precisa mudar. A vida é movimento, né? Então, muitas vezes a gente fazendo alguns ajustes e entendendo como que nossa mente reage às mudanças, isso facilita o caminho. Então, pode ser que dá assim uma acelerada, pode ser que ajude aí todo mundo que está a fim de se transformar, tá bom? Eu não sei por que a sala de espera está ativada. Eu acho que eu vou ter que me virar assim, porque se eu passar, Dudu, se você me colocar como co-host, eu posso te ajudar, se você quiser. tá? Eu vou ver aqui na para vários participantes. Então, eu não sei se a gravação aí ela cessa. Eu pus para gravar, né? Eu acho que sim. Bom, vamos deixar assim. Vou compartilhar minha tela e a gente começa. Vocês estão vendo aí a tela? Sim, Tá. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, é vocês todos que fazem parte do nosso grupo da Herbalife, que são empreendedores, que iniciaram esse projeto, vocês não estão acomodados na vida. Vocês estão já num caminho de busca do novo e de mudança, tá? Mas a maioria das pessoas passa pela vida como se elas não estivessem realmente presentes no mundo. Gabriel, acho que eu vou ter que pedir sua ajuda, viu? É, Como que é a vida da maioria das pessoas? Elas são adolescentes, né? Depois elas têm muito entusiasmo nessa fase, elas têm um pensamento voltado para o futuro, muitas vão fazer faculdade ou vão começar o trabalho, então elas têm assim um grande sonho de construir uma carreira e uma vida adulta, né? Então elas têm um foco que ele não está só naquilo que elas estão vivendo. Elas estão vivendo, mas elas têm uma expectativa, né? Agora, quando, quando você volta, começa seu trabalho, se forma, quando você entra no mundo real do trabalho, o que acontece é que a maioria das pessoas entra num modo de repetir os mesmos pensamentos, viver sempre os mesmos problemas, viver sempre as mesmas emoções, né? Como se aquela realidade ela se repetisse, como se você entrasse
numa roda de ratos, assim, né? Então você vai vivendo a mesma coisa, tudo muito parecido, né? Os anos vão passando, o tempo vai passando e a sua vida tem muito pouca alteração, tá? Agora, o que a gente vai conversar hoje, né? Ele é muito legal para você sair desse ciclo, né? Então, o que pode tirar a gente dessa vida tão repetitiva só pode ser uma mudança, tá? Então, todas as pessoas que se conscientizam da importância de entender que a vida é movimento, que a gente precisa do novo, que a gente precisa de mudança, ela pode mudar tudo. Ela pode mudar a vida dela da água para o vinho, né? Se você está cansado de ficar à mercê do estresse, é isso que você tem que mudar. Se você está cansado de ser controlado pelo medo, por que que muitas pessoas não iniciam um projeto novo? Porque tem medo. Por que muitas pessoas não fazem uma mudança na rotina alimentar, não começam um programa de emagrecimento? Porque tem medo, né? E muitas vezes a gente tem esse medo por causa do passado, né? Você acha que você não consegue, você acha que você não é capaz, você tem medo de cometer um erro, você tem medo de que as coisas não deem certo, você tem medo de um monte de coisas. Se você pensar bem, né, o que trava a gente e trava a nossa vida são algumas sensações e algumas emoções que todas têm alguma relação com você ter algum tipo de medo. Então, presta atenção, né, que você pode mudar o que você pensa e isso pode mudar completamente o seu futuro. Bom, uma pergunta, né? Tem alguma coisa na sua vida, responde para você mesmo, que você sabe que você precisa fazer, mas que você simplesmente não faz? Ou você começa a fazer, mas você para antes da hora certa, você interrompe, você fica um tempo insuficiente fazendo aquilo. Às vezes, né, a gente nem sabe o que está impedindo a gente de continuar, né? Às vezes a gente usa até algumas técnicas, como visualizar o futuro, como fazer algum tipo de meditação, algum tipo de relaxamento. Então a gente sabe que precisa trabalhar com a mente, mas esses exercícios de visualização, esses exercícios de meditação, eles são muito importantes, mas muita gente se sente muito bem enquanto está fazendo o exercício, enquanto está meditando, enquanto está fazendo o exercício de visualização. Só que quando o exercício acaba e você volta para a sua vida, você acaba acessando, né, acionando o mesmo programa que você vinha fazendo. Então você volta para o mesmo, né? Volta para os mesmos hábitos, volta a sentir as mesmas emoções, volta a sentir e a ter os mesmos pensamentos, volta para as mesmas reações emocionais que você tem diante das coisas que você sente na sua vida, né? E então eu conheço bastante gente que faz muitos exercícios, né? Principalmente de visualização, e chega uma hora que elas falam assim: poxa, mas por que que nada muda na minha vida? A verdadeira transformação que a gente traz para a nossa vida, ela não acontece quando a gente está com os olhos fechados. Ela acontece quando a gente está com os olhos abertos. Quando você faz um exercício de visualização ou um exercício de meditação, você quer trazer uma mudança para a sua vida, você quer encontrar uma oportunidade, você quer
mudar seu bem-estar, seu condicionamento físico, sua saúde, e você faz algum tipo de exercício de visualização ou de meditação, você, naquele momento, está se sentindo bem porque você está alinhado. O que que é isso? Você tem uma emoção positiva referente àquilo que você está imaginando. Então, você está livre desses três sentimentos, que é o medo, a incerteza e achar que você tem limitações. Então, durante os exercícios, a gente consegue esse alinhamento, né? E o nosso corpo, ele não sabe o que é vida real, o que é pensamento, ele não sabe nada disso. Mas quando você cria esse alinhamento em você, ou seja, você está mostrando para sua mente aquilo que você quer construir. Depois eu vou explicar como ela funciona. Mas você está visualizando o que você quer construir para a sua vida, para a sua jornada nessa existência. Você visualiza, você faz a respiração indicada pelo seu exercício, né? E nesse momento você está livre do medo. Você não tem nesse momento nenhuma sensação, nenhum tipo de medo. Você não tem nenhum tipo de incerteza. Você está alinhado, né? Seu corpo produz uma bioquímica. Nosso corpo se conversa dentro dele o tempo todo, né? Então, essa bioquímica, ela sinaliza para o cérebro, ela sinaliza para as células, ela muda nossos hormônios, ela muda uma série de coisas em nós. E toda essa parte que muda em nós, ela nos torna diferentes. Ela nos torna diferentes diante das pessoas, ela nos torna diferentes, né? Como a gente recebe as notícias, como a gente convive com o ambiente. Então, esse alinhamento ele faz a gente começar, né, a mudar de dentro para fora, tá? Então, né, o nosso corpo ele não sabe a diferença entre o passado, entre o presente. Aí você sai do exercício e você fala assim: puxa vida, eu tenho esses boletos para pagar, meu saldo está bem baixo no banco. Então você saiu daquele alinhamento. Você provoca uma reação bioquímica diferente no seu corpo, você coloca seu cérebro num estado de alerta, né? Ele vai entrar num estado diferente. Então, toda a energia que você tem para construir sua vida, ela vai ser desviada para enfrentar um problema que às vezes nem existe, tá? Deixa eu colocar isso aqui para o outro lado. Quando uma pessoa, né, ela toma consciência desse ciclo, né? Quando ela toma consciência de que os pensamentos e de que as emoções que ela sente influenciam nas ações, no modo como ela age, ela começa a perceber melhor, né, como que ela está no momento presente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é treinar a mente para a gente sempre estar consciente dessa conversa que está acontecendo dentro da gente, né? Então, a emoção que você está sentindo, ela é para você um alarme. Toda vez que você está preocupado, que você está triste, que você está cansado, que você está estressado, você está desalinhado. E perceber o momento presente é aquilo que vai ser o primeiro passo para a gente trabalhar e voltar para o alinhamento. Não é fácil
você está sempre, de uma certa forma, positivo, né? Você está sempre pensando de uma maneira positiva. Mas você pode ir aumentando, essa sensação em você. Você pode ir aumentando o tempo que você fica livre da preocupação, do medo, da ansiedade, do estresse, né? Quando você faz isso, você está ajudando demais o seu organismo, a sua saúde. Então é isso que quer dizer essa frase aí, ó, quando você se torna consciente dessa conversa que você tem consigo mesmo interna e você se recusa a viver da mesma maneira. Por exemplo, eu sempre me preocupava, agora eu não vou me preocupar. Mas, Eduardo, como que você não vai se preocupar se o boleto está lá? O boleto está lá, mas eu não estou sentindo preocupação e medo agora. E como é que você faz isso, Eduardo? Eu percebo que eu estou com uma emoção que não é boa, e eu vou me distrair dessa emoção. Eu vou fazer alguma coisa que faça com que eu tenha uma sensação, um sentimento que não seja esse, de estar preocupado, de estar estressado ou de estar com medo. Então, eu percebo como é que eu estou e eu preciso sair, né? Sair desse problema. E quando você faz isso, é aí que você vai começar a criar mudança na sua vida. Então, a solução que você vai encontrar para pagar o boleto que te preocupa é você não se preocupar com o boleto o tempo todo. Você sai desse modo de ficar preocupado, angustiado, chateado. E é incrível como a nossa vida, ela faz de tudo, não é a nossa vida, é o jeito que a sociedade está organizada. Ela faz de tudo para a gente ficar sempre tenso. Ela faz de tudo para a gente sempre sentir que as coisas não estão tão legais como poderiam estar, né? E aí a gente sente muito pouca a sensação de gratidão, a sensação de felicidade com aquilo que está acontecendo no dia a dia, com aquilo que a gente tem. Mas, se a gente sentisse isso, toda a nossa bioquímica nos ajuda, sem falar em outras energias, se a gente for entrar por um papo mais esotérico, mais você fica criativo, seu cérebro funciona de uma outra forma, você fica aberto para soluções, você tem um magnetismo, porque magnetismo tem a ver com a energia que você cria em você. Então, quando você não está triste, chateado, cansado, nada disso, e você encontra alguém, aquela pessoa, instintivamente, ela vai te dar mais atenção e vai valorizar mais o que você está falando por conta da energia que você emana, tá? Pessoal, veja se o seu microfone está aberto e fecha, tá bom? Senão o som invade a sala. Quando você começa a exercitar essa consciência do presente, você vai começar a entrar numa nova identidade sua, né? Você passa, né, a ser diferente. E uma coisa que é muito importante de considerar é que tudo que acontece e aconteceu na nossa vida é bom, porque muitas vezes mostra para gente aquilo que não está bom e faz a gente buscar aquilo que vai ser bom. Então, um problema, um desafio que você passa, né? Você, quando pratica esses estados de positividade, você vai olhar para eles e, em vez de falar assim, que droga, né? Que nada dá certo na minha vida e não sei o quê, você olha para aquilo e fala assim, puxa, eu vou procurar uma solução, né, para isso. E você, quando não está
ansioso, preocupado, triste e medroso, você tem a criatividade necessária para fazer as escolhas melhores e você tem também mais intuição, tá bom? Muitas vezes a gente continua a nossa vida definido pelo passado. Aquilo que você ouviu que você é, aquilo que você ouviu que você faz, aquilo que você acredita que são suas limitações, aquilo que você acredita que é para você e aquilo que você acredita que não é. Eu não sou capaz, eu não mereço. Isso é o passado. Então, se a gente para, né, de dar tanta atenção para o passado, dar tanta atenção para essas vozes que a gente tem na nossa mente que são do passado, a gente vai começar a viver com muito mais liberdade. Eu acho que isso é a verdadeira liberdade, né? É o começo da verdadeira transformação, tá? Mas a gente que está fazendo, principalmente os consultores da Herbalife que estão aqui nessa sala, a gente que trabalha essa transformação no dia a dia, a gente sabe que é difícil se transformar, né? O ser humano, de uma maneira geral, ele sempre quer um caminho garantido, né? Ele quer uma certeza. Vocês sabem que eu fiz carreira acadêmica, né? Que eu fiz pós-graduação, mestrado, fiz, né? E quando você entrega um trabalho na universidade, praticamente você tem que provar que ele vai dar certo, para ele ser aceito e você ganhar uma bolsa de estudos. E isso, né? Eu sempre achei isso. Eu falo assim, puxa vida, né? Se eu entro numa caverna e eu não sei se ela tem uma saída, eu vou descobrir se ela tem ou não uma saída. Eu volto lá para a entrada, boto uma placa, não tem saída. Agora, quando a gente não sabe se tem saída ou não, não é aceito um trabalho, né? E isso se reflete na nossa vida toda. A gente tem muita dificuldade com aquilo que é novo. A gente tem muita dificuldade com aquilo que é desconhecido. E isso tem uma razão de ser, né? É importante é saber que, sem você encarar o desconhecido, você não vai, de jeito nenhum, encontrar a sua transformação. A sua transformação não está nessa zona de conforto. A sua transformação, a mudança toda, ela vai ser consequência de uma expansão da sua consciência. Você vai passar a entender alguma coisa que você não entendia, alguma coisa sobre dinheiro, alguma coisa sobre trabalho, alguma coisa sobre colaboração. Se é uma transformação corporal, você vai entender alguma coisa sobre suplementos, alguma coisa sobre alimentação, alguma coisa sobre relaxar, alguma coisa sobre sono. Não dá para ser o mesmo e querer uma mudança. Como é que é aquela frase famosa do Einstein, né? Que os loucos são as pessoas que querem mudança fazendo o mesmo que fizeram sempre, né? Toda transformação, então, ela acontece quando você entra em algo novo, quando você faz algo desconhecido. A nossa mente, ela sempre vai procurar aquilo que é familiar, né? Ela sempre vai tentar repetir aquilo que ela já sabe. Mas é no desconhecido, no novo, que estão as possibilidades que vão nos tornar mais, né? Que vão desenvolver nosso cérebro, que vão desenvolver a nossa percepção, que vão desenvolver e criar novas inteligências em nós para a gente poder usar. Enfim, encarando uma transformação e encarando algo novo, é que você vai trazer mudança e vai trazer evolução, tá? É na transformação, né, que você reconstrói seu cérebro, que você se liberta do passado e que você entra num presente que vai trazer aquele futuro que você quer.
tá? E esse caminho novo nunca ele vai ser ditado pelas velhas crenças. E o nosso maior obstáculo, a maior barreira é o medo. Medo do desconhecido, medo de falhar, medo de abandonar uma identidade que parece segura. Por exemplo, eu era professor universitário, com pós-graduação, com emprego, era coordenador de curso, tinha um bom status nas universidades, né? Mas se eu não tivesse mudado o rumo da minha vida, eu não teria descoberto muitas coisas, vivido muitas experiências, né? Enriquecido muito a minha experiência de vida. No meu caso, inclusive, a minha prosperidade financeira, ela mudou por causa de encarar o novo, né? Ela melhorou muito. Para você seguir o caminho da transformação, você vai precisar encarar o medo, né? Você vai ter que encarar isso de frente. Tudo que a gente quer, ele está do outro lado do medo. Tudo que a gente quer, a gente vai pegar. Se a gente atravessar o medo, imagina que ele é uma bola assim que está na sua frente, uma névoa, né? E você quer, né, algo. Você precisa atravessar essa névoa. Não tem jeito. Então, como é que a gente inicia uma verdadeira mudança? Agora é uma parte prática. Então, se você tem aí material para anotar, anota e faz. Primeiro, você precisa ter mais consciência dos seus pensamentos. Você precisa ter mais consciência das emoções que você sente a cada momento. Vamos pegar agora. Como você está se sentindo? Escreve no seu papel aí. Que pensamentos estão te visitando nesse momento? Você voltou a sua atenção para isso, então você ficou consciente do que está acontecendo, né? Você começou a perceber quais pensamentos estão visitando você e quais emoções eles estão despertando em você. E a gente, sempre, quando você quer emagrecer, você já passa por isso, porque nós vivemos num mundo que existe há 5.000 anos. Então, a nossa vida inteira, ela faz parte de 5.000 anos da história do ser humano, mas o ser humano tem mais de 200.000 anos. E esses 200.000 anos foram diferentes, né? No caso da alimentação, a gente passou fome 200.000 anos. Faz 5.000 anos que não passamos fome. Então, o nosso corpo evoluiu para isso. Evoluiu. A natureza criou uma estratégia que é a seguinte: em nós e em vários animais, você tem o corpo que é capaz de armazenar energia dentro dele mesmo, em forma de gordura. Então a gente tem um programa. Nosso cérebro é um general que segue uma ordem. Vamos armazenar energia dentro do corpo sempre que possível. E ele faz isso. E ele provoca em você o desejo de comer, ele provoca em você o desejo de beliscar, ele provoca em você sensações, né? A fome é uma sensação que o cérebro cria, o desejo de comer um doce e ter aquele prazer, né, de mastigar o doce, é uma sensação que o cérebro cria e ele vai fazendo isso para armazenar gordura dentro de você. E como que você se controla? Você usa ferramentas, como são os suplementos proteicos, né, e os demais, mas você entende como funciona, você entende como esses sistemas funcionam e você desenvolve novos sistemas. Agora, a gente passou 200.000 anos sentindo também perigo, né? A gente não era o final da cadeia alimentar. A gente estava da metade para frente, né? Então,
sobreviver significava muita atenção, né? Observar o que pode dar errado, observar o problema. Então, a gente tem hoje uma capacidade muito grande de olhar para aquilo que não está bom, de olhar para aquilo que é um problema, de olhar para aquilo que pode dar errado, e a gente fica, inclusive, imaginando o tempo todo o que pode dar errado. Mas isso não é verdade, isso é um sistema que o nosso cérebro tem. Ele foi concebido para sobreviver num mundo um pouco diferente, né? O, o, o que ele gosta? Daquilo que ele conhece, daquilo que é familiar, e ele quer manter você dentro de certos limites. Ou seja, se você quer uma transformação e mudar sua vida hoje, porque você está nesse mundo diferente, e você quer colher os melhores frutos possíveis desse momento que a gente está existindo aqui nesse planeta, a gente precisa lidar com os nossos sistemas, né? O nosso cérebro, que quer manter a gente na mesma tocada. Então a gente tem que ter consciência, tem que se exercitar para ter sempre saber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e procurar ficar num alinhamento positivo, porque esse alinhamento positivo vai deixar a gente bem, né? Vai deixar a gente em condições de transformar a nossa vida, tá? Então, é por causa dessa programação do nosso cérebro que muita gente fica aterrorizada quando se vê diante de algo que ela não conhece, de uma coisa nova. Ela quer uma mudança, mas a hora que ela encontra, ela fica aterrorizada e prefere sentar no mesmo preguinho que ela está sentada, né? Porque ela tem medo da mudança. E é por esse motivo que a gente também tem muita dificuldade de se libertar dos padrões que a gente construiu na vida, tá? O novo, aquilo que é novo, representa incerteza. Pode ser uma dieta com suplementos, pode ser que você está construindo uma nova carreira, pode ser que você está desenvolvendo uma unidade nova de um delivery. Sei lá, quando você está no novo, né, a incerteza ela vai acionar esses mecanismos de defesa do nosso cérebro. E você vai ter vontade de se refugiar naquilo que você conhecia, tá? Mesmo que esse lugar conhecido seja a razão do seu sofrimento. O desconhecido, ele não é algo que a gente devia temer. O desconhecido, o novo, é algo que a gente devia abraçar, porque ele é a chave da transformação. A gente precisa aprender a se sentir confortável fora do familiar, fora dos rótulos, fora das identidades, fora das limitações, né? As pessoas que se treinam para lidar com o desconhecido, que praticam a percepção do presente com consciência, né? Elas experimentam mudanças profundas na vida. E isso vai deixar a vida de cada uma delas, de cada um de nós, muito rica de experiências e aprendizados, né? Lembra que o corpo segue a mente, mas se a mente está sempre revivendo o passado, o corpo está sempre preso na experiência do passado. Quando a mente avança para o novo, a tendência é que o corpo vai seguir a mente, vai para o novo. Ele para, né, o seu cérebro para de reagir a crenças passadas, ele vai deixando de lado traumas passados, velhos medos, e em vez disso, ele começa a funcionar de uma maneira nova. Isso, olha só que legal, é com comprovação científica, tá?
afeta nosso sistema imunológico, que fica forte. Então, quando você faz esse trabalho de alinhamento com pensamentos e emoções positivas, além de você ativar criatividade, intuição, você fortalece seu sistema imunológico, né? Você baixa o nível de estresse, menos cortisol, menos ritmo acelerado do coração, né? Você entra num estado de coerência, né? Física e mental. Gente, o coração e o cérebro, eles precisam ficar alinhados. A gente tem que fazer esse trabalho, é um esforço. Muitos estudos científicos, eles têm mostrado que as pessoas que treinam se manter em estados emocionais elevados, tais como gratidão, alegria e amor, elas ativam genes que promovem cura física, regeneração, né? Elas tornam o sistema imunológico mais forte. Quero fazer um exercício com vocês. Vou até olhar a carinha de todo mundo. Quem puder ficar com a câmera aberta, eu agradeço. Olha só, pensa em alguma pessoa que você ama muito, né? A gente costuma pensar nos filhos, né? Na família. A pessoa que você escolher não significa que é a pessoa que você mais ama. Ela só é uma pessoa que você escolheu. Mas escolhe essa pessoa. Escolhe uma das pessoas mais queridas que você tem na sua vida. Deixa eu admitir as pessoas. Quem escolheu alguém? Você escolheu uma pessoa que você ama demais. Eu estou imaginando minha filhinha, que eu chegava de carro do trabalho na garagem, né? Meu carro entrava e eu estacionando o carro da minha garagem eu conseguia ver a porta, né? E eu via que a maçaneta estava se mexendo, né? E ela era pequenininha ainda. Ela estava toda esticadinha para abrir a porta. E aí eu estacionava, saía do carro e ela conseguia abrir a porta, botava a carinha para fora e falava papai. E, e quando eu penso nisso, eu me sinto bem. E eu queria saber se vocês conseguiram fazer isso acontecer, pensando numa pessoa muito querida. Então, esse é um modo de sair da preocupação. Outro modo de sair da preocupação é você se dar conta da saúde que você tem, dos amigos que você tem, do projeto de vida que você tem. Enfim, a gente tem muita coisa, né, para agradecer. Então, você pensar, né, nisso, alguém que você ama gera um estado em você amoroso. Esse estado amoroso, ele influencia seu cérebro, seus hormônios, sua imunidade, sua criatividade, influencia até a absorção dos alimentos e dos nutrientes que a gente aqui tem a sorte de ter para usar no nosso dia a dia. Eu vou voltar lá agora. Então, funcionou o exercício? Bom, vamos seguir. Ó,
As pessoas que sentem preocupação, né, que respondem ao ambiente com preocupação, elas prejudicam esse equilíbrio físico, né? Esse equilíbrio dos seus sistemas. E isso significa que é o ambiente que está controlando a vida delas. Elas reagem ao que está acontecendo fora delas. Elas acordam, imediatamente vão verificar o celular, aí elas vão ver rapidamente alguma coisa negativa, uma notícia ruim, uma fofoca. Sem se dar conta, elas acionam o modo de sobrevivência do organismo. Sabe aquele modo que eu disse que o nosso cérebro fica muito atento aos perigos, aos problemas, porque a gente viveu muitos milhares de anos correndo risco de vida? Então, esse sistema de sobrevivência, quando você está preocupado, você ativou. Seu cérebro, seu organismo, ele vai produzir hormônios e substâncias ruins, ruins não, mas que são adequadas para você lutar, para você fugir, né? Imagina no trânsito, como que isso vai ser útil se você reage acionando o sistema de sobrevivência, acionando mecanismos de luta e fuga, né? Então, esse alinhamento com alguma coisa que te tira da preocupação e do medo é muito, muito benéfico, tá bom? Então, quando você acorda, já vai ver notícia ruim, já vai conversar de coisa ruim, já vai, às vezes, até olhar na televisão o que está acontecendo de ruim, né? Quando você se conecta com esse tipo de vibração, né? Você ativou no seu corpo o sistema de sobrevivência. Cortisol, ritmo cardíaco, estresse assume o controle, ansiedade vai achar ótimo isso para ela se instalar, né? E tem gente que faz isso todo dia. E o corpo precisa lidar com isso. E ele não tem como melhorar a sua saúde, ajudar você no seu emagrecimento, ajudar você no seu trabalho, com seus clientes, né? Ele não tem como te dar criatividade, magnetismo. Ele está lidando com o modo de sobrevivência, porque você está preocupado, porque você está ansioso, né? Então, é difícil fazer isso, mas é o caminho. Não fique alinhado com esse tipo de coisa, porque dentro o seu ser, ele vai sofrer demais com isso, não vai conseguir trazer a mudança para você, tá? Quando você se alinha, você está mais forte, inclusive para enfrentar vírus, bactérias, tá? Seu corpo ele não está ali preparado para uma ameaça que é imaginária, né? Ele não sabe, né? Você se preocupa com um boleto, é uma ameaça para ele. Ele vai tornar você todo, né? Alguma coisa que está em modo de sobrevivência. As pessoas que sentem medo frequentemente, que respondem ao ambiente sentindo preocupação, prejudicam, né, os sistemas e equilíbrio físico. Elas são controladas pelo ambiente, já falei isso, né? No momento que uma pessoa para de reagir ao ambiente, ela recuperou seu poder. Você não é para reagir ao ambiente, você é para controlar. Controlar sua vida começa quando você controla o que você sente, quando você tem consciência do seu pensamento e decide o que você vai fazer com esse pensamento, tá bom? No momento que você deixa de reagir com estresse, com medo ou dúvida, você não é mais uma vítima das circunstâncias. O seu corpo deixa de funcionar em modo de sobrevivência. As suas células e os seus genes, eles começam a funcionar de um jeito diferente. E o cérebro, ele entra num estado de consciência mais elevado, num estado de produção mais elevado. Tá bom? É,
que trava aqui? Travou aqui, tá? O cérebro, ele não gosta muito de mudança. Então, quando você começa uma mudança, você começa a fazer isso que eu estou falando, e você começa a se preocupar mais com aquilo que é o novo que você quer, né? Ele vai resistir. Ele vai fazer alguma coisa para você voltar para aquilo que ele está acostumado, tá? Ele vai tentar enganar você, né? Ele vai fazer você sentir que é errado, que, vixe, você imagina se você tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui para tirar isso da minha vista. Pronto. De vez em quando eu me super embanano com isso aqui. Está diferente, ele foi atualizado. Pronto. Então ele vai atrapalhar você de seguir nesse caminho, né? Mas se você passar por isso, se você conseguir atravessar esse período, você vai experimentar uma vida completamente nova, né? E você nunca mais vai querer voltar para trás. Você vai sentir que você tem um poder de construir as coisas que vão se materializar na sua vida, né? A questão é que a gente, às vezes, não está disposto a pagar o preço, não está disposto a enfrentar o desconhecido. No primeiro problema, a gente volta para trás. Na primeira opinião de alguém, a gente volta para trás, né? A gente dá um valor grande, né? Por causa desse nosso sistema aí de sobrevivência. Tá bom? Quanto mais você pratica, né, se render ao novo, pratica seu alinhamento positivo, mais você ganha. As pessoas, né, que realmente elas transformaram as vidas delas, né, elas não fizeram isso agarrada em identidade antiga, medo velho, crença velha. Elas fizeram isso porque elas ultrapassaram tudo isso, né, treinando a mente. Você passa a perceber que você é um arquiteto da vida, que o ambiente não define o que você vive, e quanto mais você avança nisso, mais você se sente imparável, né? Quando a mente muda, tudo muda. Infelizmente, a maioria das pessoas não percebe o quanto os pensamentos controlam a vida delas. Um único pensamento repetido dia após dia é um gatilho para um ciclo inteiro. O pensamento leva você para uma escolha, essa escolha leva você para um comportamento, esse comportamento cria uma experiência, essa experiência gera uma emoção, e essa emoção reforça aquele pensamento original, e é assim que você fica preso num ciclo interminável, revivendo o mesmo dia, tendo sempre os mesmos problemas, enfrentando sempre as mesmas lutas. E é por isso que uma mudança é difícil, porque a mudança ela requer que você quebre esse ciclo, né? E a mudança vai colocar você num espaço que não é familiar. A mente resiste, o corpo fica tenso, aparece um pouco de medo, e é por isso que muita gente nunca se transforma de verdade. Logo que elas começam a mudar, elas voltam para trás, para a segurança daquilo que elas conhecem. Se a gente entendesse que o medo, ó, essa é a parte mais importante para mim que eu estou falando aqui. Se a gente entendesse que o medo não é um sinal para parar e para desistir, se a gente entendesse que o medo é um sinal para continuar, porque significa que você está diante do novo, você vai ficar muito mais hábil para fazer mudanças. A verdadeira transformação começa quando as pessoas param de fugir do desconforto, né? E começam a usar isso como ferramenta de crescimento.
A imprevisibilidade, aquilo que você não consegue calcular direito, é a prova que uma mudança está acontecendo. E a chave para nós é aprender a navegar aí, né? A gente precisa aprender a se autorregular. Se autorregular é isso. Eu tenho consciência do pensamento, tenho consciência da emoção, saio disso e deixo o meu corpo mais saudável, minha mente mais saudável. Você precisa reconhecer quando os velhos hábitos estão vindo bater na sua cabeça, né? E tentando puxar você de volta. Então você precisa ter essa consciência. Trata-se de apanhar aquele pensamento negativo antes que ele vire uma decisão. Trata-se de pegar uma velha reação emocional que você sempre teve e lidar com ela antes que ela controle a sua vida de novo. E a gente erra quando a gente pensa que a gente precisa se concentrar no problema. Ah, eu quero resolver esse problema, só penso nele. Como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Né? A gente pôs a força no ruim ali. E aí, você, quanto mais energia você coloca no problema e na limitação, mais elas ficam te controlando. Então, a verdadeira transformação não é consertar algo que não está bom, é você se tornar alguém novo, é você trabalhar em você, algo em você, sem ficar remoendo o passado, sem tentar, né? A gente tem que mudar o foco. Você precisa deixar de pensar da mesma forma, de sentir as coisas da mesma forma, de se comportar da mesma forma. Em vez disso, entrar nessa nova identidade que é aquilo que você quer. Isso não acontece, né? É um processo, não acontece rápido, mas você pode comparar com um treino físico, né? Você treina a mente, treina a estar consciente do presente, como você treina na academia. No início a gente fica desconfortável, sente até uma dorzinha, mas esse desconforto passa e, no caso do treinamento, para você estar no presente, viver o presente, você vai fazer o medo perder o poder sobre você na sua vida, né? E aí as reações antigas mudam, a vida muda. Essa mudança, ela surgiu do seu estado interno, ela não vem do ambiente. Toda mudança começa interna, em nós, dentro de nós. Algo aconteceu e é por causa dessa mudança interna que tudo que tem em volta vai mudar. A vida não é algo que acontece e a gente está aqui com a vida acontecendo. A vida é aquilo que a gente molda, que a gente constrói devagarinho. Ao mudar os pensamentos, as emoções, a sua energia, você muda tudo. Para isso, fatalmente, a gente tem que entrar nessa área desconhecida e não voltar para trás. A nossa mente determina nossas ações e nossas escolhas. Não há muito mais que ações, e não é só ações que moldam a nossa vida, tá? É como você se sente também. Nosso cuidado com o que pensamos e com o que sentimos é muito mais importante do que a gente pensava que ele era. Vocês podem fazer um teste amanhã, ou segunda-feira, ou hoje. Trabalha o seu alinhamento, tá? Faz uma pequena meditação, bastante respiração. Foca em alguma coisa que te deixa muito positivo e faz o seu trabalho. Depois disso, se alinha e faz o trabalho. Se alinha e vai para o espaço tratar dos clientes. Se alinha e vai fechar negócio. Se alinha e vai fazer a hora de ouro. E depois conta para a gente como que as coisas estão ficando. Visualiza sempre seus sonhos e alimenta esses sonhos com emoções reais. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo. É um processo que mostra para sua mente o caminho que ela tem que seguir. E ela vai fazer o esforço, né, organizado. Então, quando você sabe o que você quer,
todas as suas decisões pequenininhas, mesmo inconscientes, elas vão te aproximar do seu caminho. Eu sei que a Gisele Bündchen, ela dizia que ela ia ser a modelo número um do mundo, e ela não era. Ela era super rejeitada, achavam que ela era meio desengonçada, meio que tinha o nariz meio grande, rebolava muito. Então ela não tinha muito trabalho, mas ela sempre alimentava a mente dela, visualizando a Gisele que ela ia ser, né? Com a vida que ela ia ter. Ela alimentava a mente. Visualizar é alimento, é que nem alimentar o corpo com nutrientes, você alimenta a mente. E aí, quando a mente sabe o que você quer, uma escolha simples, vou comer um pão no café da manhã ou não? Você nem pensou mais no seu objetivo, mas a sua mente faz a escolha melhor para você ir para o seu objetivo. Então, exercícios com a mente são importantes. E a gente pode conversar muito mais sobre isso, mas eu acho que já está ficando pesado, né? Então, acho que é uma dose adequada e eu não podia deixar vocês sem um exercício que ajudasse vocês a fazer acelerar essa transformação. Eu sei que muita gente já faz isso, mas para quem servir, né? Então, o primeiro exercício é respirar. Quando você respira, você faz sangue jorrar em certas regiões do cérebro que são muito importantes para você raciocinar bem, para você tomar boas decisões, para você controlar as partes primitivas do cérebro e utilizar as que são mais complexas, né? Então, como que é um exercício de respiração muito bom? Você pega seu celular, você coloca o cronômetro e você vai vendo os segundos passando, né? E você respira 4 vezes, 5 vezes, no máximo 6 vezes por minuto durante 3 minutos. Isso é um exercício para tirar você do estresse também. Aconteceu uma coisa ruim, você bateu o carro, né? 3 minutos respirando, você vai ser muito melhor para resolver aquilo, para solucionar, para lidar com a pessoa que está na sua frente. Está brigando com a esposa, com o marido. Respira e vai conversar, né? Eu acho que você teve uma avó que falava conta até 10, né? Mas é conta até 10 e respira muito, né? Que aí você cria uma condição fisiológica favorável. Outra coisa é desacelerar. Desacelerar, você deita no sofá, deita no chão, deita num colchonete. Não está meditando, você não está nem aí para o que está acontecendo com a mente, com o pensamento, com nada. Você apenas sente que seu corpo é puxado pela gravidade, você se entrega, solta o pescoço, deixa mesmo você colar no chão, no sofá onde você está e respira bastante, tá? Desacelerar e relaxar, tá? O passo seguinte é aprender a meditar, né? A meditação, ela faz inclusive o nosso cérebro aumentar de tamanho. Ela faz, inclusive, a zona cinzenta do cérebro ela ficar com mais massa, né? A gente aumenta a potência do cérebro. E entre as células, que são os neurônios, existe uma matéria branca. E o seu cérebro, quando ele vai fazer um comportamento, ele liga neurônios aqui da frente da cabeça com neurônios de trás, do lado. E como que isso se liga? Através dessa matéria branca. E quando você medita, você deixa a sua matéria branca muito melhor. Então, a comunicação, a organização funciona muito melhor. E você usando suplementos de creatina, isso também ajuda muito o seu cérebro. Tem um suplemento da Herbalife que é para 40 a mais, mas todo mundo aqui deveria experimentar se não conhece, que é para o cérebro. Ele chama Onactive. Ele é um suplemento que impede que o nosso cérebro encolha.
E isso é uma coisa que o envelhecimento provoca, o encolhimento do cérebro, que é o que faz a gente ter perda cognitiva, tá? Então, isso é muito legal para ficar junto com esses exercícios. Fazer as refeições com mais alimentos de origem vegetal do que animal, também é benéfico para o cérebro e para o corpo. Quebrar o jejum da manhã com um shake da Herbalife é o melhor alimento que você pode usar para quebrar o jejum, tá bom? Então, essas coisas todas é o que faz a gente ajudar nessa mudança, que é uma coisa muito legal, tá bom? Bom, eu vou terminar. Eu atrasei 15 minutos.